Como construir uma comunidade no seu perfil? Se você tem poucos seguidores ou sente que hoje as pessoas não interagem o suficiente com você, então elas vão lá, curtem um post, mas ninguém comenta, ninguém salva, ninguém conversa com você no direct, você tem que se enviar as perguntas, você se sente constantemente ignorado dentro do seu conteúdo. Esse vídeo vai te ensinar como construir uma comunidade do zero no seu perfil, assim como eu construí a minha e hoje eu tenho mais de 40 mil seguidores, uma comunidade com mais de 700 alunas e uma interação muito forte no meu perfil. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que interação é diferente de engajamento. Então, interação é quando a pessoa interage com você. Ela está ali trocando uma mensagem, você tem uma alta taxa de respostas no direct, você tem uma alta taxa de comentários. Já o engajamento é mais sobre o número, as views, o alcance. Então, quando você entende que isso é diferente um do outro, às vezes um perfil super engajado tem zero interações. Então, ele pode ter vários vídeos com 1 milhão de visualizações, mas a interação que a audiência tem com ele é muito baixa. Eu sempre vi muitos outros criadores de conteúdo, pessoas que eu me inspiro aqui na internet, tendo uma comunidade tão forte, pessoas que defendiam elas tanto nos comentários, que eu me questionava, será que eu não tenho nenhum tipo de carisma? Será que eu não consigo atrair ninguém pro meu perfil? Será que eu não consigo criar um conteúdo bom? Mas a verdade é que eu não estava seguindo alguns princípios básicos que fazem pessoas acompanharem outras pessoas em movimentos. E isso vem desde a história, desde lá do comecinho da nossa história no planeta Terra, de que pessoas elas criam comunidades, mas de uma forma que elas têm um objetivo em comum. Então, eu construí esse sistema para te explicar de uma forma mais prática de como construir uma comunidade. O nome dele é comunidade porque ele é realmente bem simples. Primeiro C por causa da causa comum. Lembra que eu acabei de falar que elas tinham algo em comum? Então, comunidades que se formam em torno de opiniões polarizantes, ou seja, opiniões que definem um lado, como por exemplo direita e esquerda, são comunidades mais fortes, que defendem com unhas e dentes aquilo. Então aqui eu trouxe um exemplo. Eu identifiquei que, por exemplo, uma das causas dentro da minha empresa é que eu queria empreender sem ter vários burnouts ou sem ter que seguir fórmulas mágicas, e sim sistemas que já existiam na história e adaptar para minha realidade de hoje, para a era digital. Isso é uma opinião minha, uma causa minha. E quando as pessoas têm uma causa diferente da sua, então pode ser que venha um perfil, por exemplo, e fale pra vocês que não, eu te ensino marketing viral, você vai viralizar em tantas horas. Tem pessoas que vão estar lá com ele, que vão defender ele, que vão estar lá com ele, e isso vai fazer com que eu divida opiniões. E as pessoas que concordarem comigo vão construir uma comunidade junto comigo no meu perfil, e as pessoas que concordam com ele vão ficar por lá. Lembrando que essa é só uma das partes do sistema de comunidade. O O de comunidade é para opiniões fortes. Lembra que eu te falei sobre as opiniões polarizantes? Então, pessoas que têm uma opinião polarizante, elas têm um magnetismo mais forte para se conectar e atrair pessoas. Desde discursos muito fortes, discursos muito impactantes, reverberam na história, e esses discursos criam um movimento. E um movimento nada mais é do que uma comunidade. Tem esse cara que está crescendo bastante agora na internet, que o nome dele é Robert Rezende. E ele traz várias opiniões polarizantes, fazendo com que as pessoas fiquem presas e dependentes da opinião dele. Eu vi várias mulheres marcando ele nos stories, perguntando se aquilo que elas estavam fazendo podia ou se não podia, e apesar de ser um pouco embaraçoso, me dá um pouquinho de vergonha alheia, eu reparei que ele tinha, assim, opiniões muito fortes e estava construindo um movimento dentro do perfil dele. Então a gente pode dizer que ele é uma forma bem fácil de você identificar como uma comunidade está sendo construída no perfil. Ele tem uma causa comum, ele está reunindo pessoas de um tipo específico dentro de uma bolha para se unirem na causa dele de ser um empreendedor, que tem várias opiniões, que é a beleza que vende, não sei o que. Além disso, o M é para momentos compartilhados. É muito importante que comunidades tenham imersões juntos, momentos juntos. É por isso que cada vez mais as comunidades, por exemplo, se reúnem até em eventos presenciais, se reúnem em aulas, se reúnem em momentos únicos, ou até mesmo, por exemplo, você fazer uma live onde você reúne somente as pessoas do seu perfil. Isso é um momento compartilhado, um acesso mais próximo de você. Porque tudo que qualquer pessoa quer numa comunidade é estar próximo do líder dela. O U de comunidade é para união através de histórias, ou seja, narrativas, é a base de tudo. Por isso que eu criei até o meu treinamento de narrativas irresistíveis, é o primeiro link aqui na bio. E a união das narrativas que você conta para prender essas pessoas no seu perfil. Então, quando você compartilha histórias pessoais que geram uma identificação, você tem que selecionar muito bem quais momentos da sua trajetória você pode compartilhar que vai criar uma identificação instantânea para as
pessoas dentro do seu perfil. Um exemplo, vamos dizer que eu sou uma pediatra especialista em sono para bebês e ali eu falo sobre a vez que eu tive o meu bebê e comecei a aplicar o meu método. Então ali eu comecei a viver na pele o que as outras mães estavam passando e construo uma narrativa ao redor disso, fazendo com que as mães se aproximem de mim, queiram aprender comigo e me vejam como uma mentora, uma guia para aquele momento que elas estão passando e elas dependam da minha opinião, do meu feedback, de tudo isso, porque as pessoas sempre querem estar próximas do líder da comunidade. Nossa, Manu, quando tu fala assim, parece algo tão pesado, parece um culto. Mas são os mesmos princípios. É claro que a gente não vai exagerar, é claro que a gente não vai fazer nada que não seja ético, mas os princípios são bem parecidos. O N de comunidade é para nomeação da tribo, ou seja, você tem que construir um nome para a pessoa pertencer. Então a gente vê muitas comunidades dentro de negócios hoje, como por exemplo a Ana George, que tem os bichas. A gente tem a Luana Carolina, que tem os protagonistas, os executores. Então esses são comunidades. Eu chamo as minhas alunas carinhosamente de divas e converso com elas assim, uso muito na minha comunicação esse tom, porque eu gosto de trazer esse aspecto de uma amizade, de estarmos mais próximas, de sermos mulheres unidas, então eu trago mais isso. Isso faz com que as pessoas comecem a se identificar como parte do grupo, então as alunas mesmo se chamam de divas, a gente tem toda uma comunidade, toda uma aproximação por causa dessa brincadeira. O I de comunidade é interação genuína, ou seja, as pessoas notam quando você está sendo forçado, as pessoas notam quando você está agindo como um personagem, as pessoas começam a entender claramente como que você está forçando a barra ali na sua comunicação para tentar uma aproximação. Eu sempre tento fazer as coisas da forma mais natural possível, que não fique forçado, que não fique exagerado, porque eu acho que isso é muito chato numa comunicação, e principalmente entendendo o momento do mercado, né, onde as pessoas estão muito exaustas de tanta propaganda, de tanta coisa. Então uma interação genuína é, por exemplo, eu não coloco ninguém para responder os meus directs. É eu que respondo todos eles. Eu também não coloco ninguém no meu WhatsApp que eu uso no grupo do desafio. É eu que respondo todo mundo. Eu faço questão de eu responder cada aluna, mesmo que às vezes eu demore um pouquinho mais. Eu faço questão que seja eu, porque essa aproximação com as minhas alunas é muito bom, aumenta o meu LTV e principalmente aumenta a minha conexão com elas. Para quem não sabe, o LTV é o Lifetime Value, é quanto tempo aquele cliente fica com você na sua base. Comunidade tem a letra D, que é defesa dessa comunidade, é você defender isso. Então, quando alguma pessoa, até às vezes numa live, alguma coisa assim, era crítico ou feria alguns dos nossos valores, eu retirava essa pessoa, eu conversava com essa pessoa no privado, eu reembolsava essa pessoa, mas eu sempre defendi muito a minha comunidade, os valores dela, e quando alguém atacava esses valores, eu sempre estive de prontidão para defendê-la. E o A é de acesso exclusivo, então hoje as alunas, elas têm vários bônus, elas têm vários benefícios, como por exemplo o cashback das divas, ou seja, quando você entra na minha base de alunas, automaticamente você já tem privilégio de cupom de desconto, de aulas ao vivo secretas, workshops do nada. Então a gente traz mais isso para se aproximar das alunas e criar essa comunidade para elas se sentirem pertencentes cada vez mais. Além disso, o D é para direcionamento, então eu sempre direcionei elas para puxarem alguém junto com elas, para a gente trazer mais pessoas que já são próximas, para elas se aproximarem ainda mais. Sempre falo que quando duas amigas chegam no lugar, elas vão fazer amizade com aquela mulher que está sozinha lá, elas vão puxar aquela mulher, porque duas conseguem puxar mais uma e assim a gente vai fazendo muitas amizades. E isso faz com que a audiência se aproxime muito. E também a evolução constante, ou seja, a cada mês eu rodo um formulário para pedir feedbacks do que a gente pode melhorar na comunidade. Hoje a minha comunidade ela está toda centralizada em um único produto, então o meu treinamento ele não tem um grupo do WhatsApp separado, não são grupos separados, sabe, com muita papagaiada. É uma comunidade com uma assinatura mensal, a pessoa ela entra, uma vez por mês a gente abre as vagas, o pessoal entra, a gente continua ali com o pessoal, mas a comunidade ela está centralizada naquele grupo, ela está centralizada nesse momento. Por quê?
porque a gente consegue ter um controle maior, a gente consegue entregar mais qualidade, mais resultados, a gente roda esse formulário para ter feedbacks e a gente poder fazer ajustes mensais para deixar a comunidade mais legal, mais focada e elas se sentirem cada vez mais pertencentes e principalmente ouvidas. Uma audiência ama, uma comunidade ama quando elas são escutadas, quando elas são ouvidas com carinho, de que aquilo que elas estão reclamando está sendo resolvido. Uma outra coisa que eu fiz na minha comunidade foi adicionar todas as minhas alunas no meu Close Friends. Então, eu estou rodando formulários em todos os produtos, convidando as alunas para colocarem seu arroba do Instagram. Eu estou adicionando manualmente, então são mais de 700 pessoas para adicionar, mas todas estão no meu Close Friends. Então eu faço questão de todas elas estarem lá no meu Close. Por quê? Porque isso faz com que lá dentro eu consiga compartilhar insights mais exclusivos, fazer elas se sentirem cada vez mais pertencentes àquilo. Uma grande parcela das minhas vendas vem de pessoas que estão sempre interagindo regularmente comigo e eu sempre estou interagindo de volta. Às vezes é um áudio que eu envio no direct respondendo uma dúvida simples da pessoa, entrego um pouco a mais e pronto, ela já vai estar na minha comunidade em algum momento. Eu não me importo de compartilhar conhecimento, não tem essa coisa de não poder compartilhar conhecimento. É claro que você pode ofertar o seu produto no final, mas não tenha medo de compartilhar o máximo de conhecimento que você puder. Ser útil é uma das maiores qualidades que você pode ter nesse mercado, enquanto todo mundo está nessa fase de ostentação. Se você tirar os luxos, a ostentação de alguns marqueteiros, não sobra nada. Então você precisa estar sempre sendo útil, sempre gerando conhecimento. Se você quer participar da minha comunidade, é só preencher a lista de espera, é o primeiro link aqui da bio, para você estar no próximo desafio em setembro, onde fica 30 dias focada na criação de conteúdo do seu perfil. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha conseguido enxergar como a construção de comunidade funciona, alguns, eu posso dizer, princípios dela que são muito importantes. Eu espero que eu tenha contribuído do lado daí. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Tchau, tchau!